Olá, pessoal. Voltamos então para a nossa segunda aula semanal, né? Segunda e terceira aula. Vamos lá, vamos seguir. Sejam bem-vindos a mais uma aula de ciências. Agora, não é? Na primeira aula nós falamos do sistema sensorial. Então, agora, nesta segunda videoaula, focaremos na visão, não é? Lembrando que são vários sentidos, né? São 5 sentidos, mas o nosso foco agora é na visão, o que não impede que vocês sigam aí pelo nosso livro, seguindo, acompanhando os outros sentidos, certo? Caracterizando, identificando os órgãos, que eu sei que vocês já sabem, né? Mas, assim, fazendo uma revisão desse conteúdo aí, que é super importante para todos nós. Então, acompanhando aí, né, o nosso livro didático, Visão, falamos do que ao longo da evolução, né, os seres vivos, muitos animais desenvolveram estruturas capazes de captar a luz do sol refletida nos objetos. Aí vimos vários exemplos aí. Conhecemos a estrutura óptica, aqui, humana, as partes do olho humano. Nós identificamos cada uma delas, né, a descrição das partes do olho humano. Inclusive, né, na aula anterior, nós fizemos uma atividade justamente identificando, né, cada uma dessas estruturas e algumas de suas funções, né? Olha aí. E nós também falamos, olha aqui, nós vimos isso na atividade, né, a estrutura que muda de acordo com a luminosidade do ambiente. Vamos seguir aqui para esse texto, né, que nós não fizemos a leitura dele. A fascinante evolução do olho. O olho humano é um órgão extremamente complexo, atua como uma câmera, coletando, focando luz e convertendo a luz em um sinal elétrico, traduzindo as imagens pelo cérebro. Mas em vez de um filme fotográfico, o que existe aqui é uma retina altamente especializada que detecta e processa os sinais usando dezenas de tipos de neurônios. Vocês lembram que nós fizemos até uma atividade, né, que mostrava a estrutura de uma câmera comparando com a estrutura do olho. Embora pesquisadores que estudam a evolução do esqueleto possam documentar facilmente a metamorfose em registros fósseis, estruturas de tecidos moles raramente fossilizam. E mesmo quando isso ocorre, os fósseis não preservam detalhes suficientes para determinar como as estruturas evoluíram. Ainda assim, recentemente, biólogos fizeram avanços significativos no estudo da origem do olho, observando a formação em embriões em desenvolvimento e comparando a estrutura e os genes de várias espécies para determinar quando surgem os caracteres essenciais. Os resultados indicam o tipo de olho comum entre os vertebrados se formou há menos de 100 milhões de anos, evoluindo de um simples sensor de luz, há cerca de 600 milhões de anos, até chegar ao órgão sofisticado de hoje, em termos ópticos e neurológicos, há 500 milhões de anos. Olha aí, tem muita história, não é? Gente, nós vimos de que forma as imagens são formadas, né? Como as imagens são formadas. Lembram que elas são invertidas? Né? Ela atravessa todas essas estruturas e chega à retina, que é onde é formada a imagem, mas ela está invertida, né? Tá vendo a árvorezinha aqui de cabeça para baixo? Então, somente no cérebro é que nós teremos uma imagem já na posição normal, né? A posição correta. A visão e as ondas luminosas. Gente, o que acontece quando os raios de luz chegam aos nossos olhos? Para compreender isso, você precisa conhecer um fenômeno chamado refração. Esse será um conceito estudado já lá no 9º ano, certo? Então, mais para frente, vocês verão melhor isso aí. Faça um experimento. Mergulhe um canudinho plástico em um copo com água e observe-o do alto. Você notará que o canudinho parece torto. Na verdade, ele continua reto. É a imagem de sua parte submersa que produz essa impressão. Isso acontece porque a luz, quando passa da água para o ar, sofre uma mudança de direção. Quando os raios de luz emitidos ou refletidos por um objeto qualquer passam de um meio para o outro, né? Por exemplo, da água para o ar,
ou do ar para a água, eles podem mudar de direção. Esse fenômeno é chamado de refração da luz. No olho humano, quando a luz passa da córnea para o humor aquoso, por exemplo, ela sofre um pequeno desvio. Então, olha aqui, dá para a gente ver nitidamente, né? Mudando a direção aí dessa imagem. Olha, quando os raios de luz passam da água para o ar, eles mudam de direção, modificando a imagem que vemos. Então, aqui fora a gente percebe qual a direção da colher. Mas aqui dentro, olha aí, é como se fosse em outro lugar, né? Então, a direção, a imagem foi mudada. Continuando, nós falamos sobre vários problemas da visão. Olha aí, a lente do olho é um pouco elástica, os músculos presos a elas podem mudar sua curvatura, desviando, né, os raios luminosos de modos diferentes, para que a imagem se forme sobre a retina. Então, essa capacidade é chamada de acomodação visual. Aqui nós vimos já um probleminha na vista. Essa condição é conhecida como vista cansada ou presbiopia. Com o passar dos anos, porém, a lente vai perdendo elasticidade, isso resulta na dificuldade de enxergar de perto. Então, nesse caso, é a vista cansada, é a presbiopia. O problema é corrigido com o uso de óculos com lentes que desviam os raios luminosos e faz a imagem formar-se na retina. Olha aqui a lente e o esquema do olho. Em geral, a imagem se forma exatamente sobre a retina e a visão é nítida. Gente, mais outro problema aqui na frente, a miopia. Se o objeto está próximo do olho, a lente muda de forma e se acomoda. Mas os objetos mais distantes passam a ser vistos fora de foco, o que resulta na dificuldade de enxergar de longe. É a miopia. Então, que é o contrário da presbiopia, que é a dificuldade de enxergar perto, não é? Enxergar de perto. A miopia é para enxergar distante. A correção da miopia é feita com lentes especiais chamadas lentes divergentes. Olha aí, a lente divergente. Olha aqui. Continuando, mais um probleminha. Um problema de visão oposto à miopia é a hipermetropia. A pessoa fica com essa condição, em geral, o diâmetro do bulbo do olho mais curto. Por isso, o ponto que a imagem se forma fica depois da retina. Nesse caso, a elasticidade da lente permite que ela mude de forma e se acomode para focalizar objetos distantes. Mas os objetos mais próximos são vistos fora de foco, o que resulta na dificuldade de enxergar de perto. Acabamos de falar, né? O uso de lentes especiais, chamadas lentes convergentes, que desviam os raios luminosos e fazem a imagem se formar sobre a retina. Corrige a hipermetropia. Também existem as cirurgias a laser, né, que modifica a córnea e corrigem problemas como a miopia e hipermetropia. Daí, outro problema nos olhos, olha aqui, a lente ou a córnea tem um formato irregular, com isso a imagem fica fora de foco em algumas direções. Astigmatismo. A correção é feita com lentes que fazem alguns raios sofrerem desvios, mais do que outros. Aqui, mais um tipo de lente para corrigir o astigmatismo. Mais outro problema dos olhos, a catarata, que é um problema em que a lente perde parte da transparência e prejudica a visão. Então, essa lente vai ficar borrada, não é? É mais comum em pessoas com mais de 50 anos. Outro problema que nós falamos também foi o glaucoma, né, que é um excesso de humor aquoso, o que aumenta a pressão dentro do olho. Esse aumento de pressão pode destruir aos poucos o nervo óptico e provocar a cegueira. Nesse caso, fica bem evidente a importância do sistema nervoso para a visão. Se não há nervo óptico para transmitir a mensagem ao cérebro, né, então a pessoa não enxerga, mesmo que uma imagem se forme na retina. O tratamento é feito com medicamentos ou cirurgia. E também nós falamos sobre o daltonismo. Lembra que nós falamos na aula da semana passada sobre pessoas que não conseguem enxergar determinadas cores? E aí, eu sugeri que vocês fizessem uma pesquisa, né, a respeito de pessoas que passaram a enxergar como nós enxergamos, né? Os daltônicos que passaram a enxergar como nós, que não somos daltônicos. Passaram a enxergar cores que eles não conseguiam.
Vocês fizeram isso? Vocês deram uma pesquisadinha aí no Google? Sim ou não? Quem não fez ainda dá tempo, certo? Então é só fazerem aí, vocês vão gostar. Vocês vão ficar felizes de ver a alegria dessas pessoas que passaram, né, por isso aí. Vamos lá. Vamos falar sobre os óculos, a invenção dos óculos. As mais antigas lentes corretivas, feitas para enxergar melhor de perto, eram produzidas com vidros cheios de água ou pedras preciosas bem finas e polidas. Acredita-se que tais lentes fossem usadas desde o século I depois de Cristo. Os óculos, porém, só foram inventados no século VIII, em fábricas de vidro da cidade de Murano, na Itália. Nessa época, o filósofo inglês Roger Bacon realizou grandes avanços nos estudos sobre a ótica, possibilitando a criação de lentes de cristal para corrigir problemas de visão. Bacon usava na observação e na experimentação as respostas para suas questões. Sua atitude teve grande importância para o desenvolvimento da investigação científica. Você usa óculos ou conhece alguém que use? E aí? É super comum, não é? A gente ter que usar óculos. Mas você usa? Se você não usa, alguém na sua casa usa? Ou você tem algum amigo que usa? Gente, agora eu quero fazer uma atividade interessante aqui, uma experiência com vocês, né? Vocês observarem aí. Falando, né, sobre o daltonismo, nós acabamos de citar. São pessoas que não enxergam as cores como todo mundo enxerga, né? Nem todas as pessoas percebem todas as cores. O daltonismo é um exemplo de distúrbio visual genético que faz com que as pessoas daltônicas sejam incapazes de distinguir certas cores. Esse distúrbio resulta na ausência ou redução de cones, né, tipos de célula fotossensível, receptores do vermelho e do verde. São raros os casos de daltônicos que não percebem cor alguma, a não ser branco, preto e tons de cinza. Por razões genéticas, o daltonismo atinge com maior frequência os homens do que as mulheres. Aí agora esse teste que eu quero fazer com vocês. Em um lugar bem iluminado, observe esse quadro. E o que você vê no meio dele? Então, observe essa imagem, gente, cheia de bolinhas aí. Veja aí direitinho e identifique algo no meio desse quadro. Uma pessoa com daltonismo terá dificuldade de identificar a letra H. Olha aí. Por que ela terá dificuldade? Não consegue enxergar bem o verde, não é, gente? O verde e o vermelho, eles vão ver como se fosse uma única cor aqui, tudo. Nos tons, uma pessoa com daltonismo terá dificuldade de identificar a letra H nos tons de verde no centro do quadro. Vocês conseguem enxergar o H aqui? Caso você seja daltônico, faça o teste com outras pessoas de sua família. E aí, será que alguém conseguiu, melhor dizendo, será que todos conseguiram enxergar o H em tom verde? Tem algumas azuis também, né? Será que todos conseguiram? Ou será que nós temos algum daltônico aí assistindo essa videoaula? O daltonismo, a palavra originou-se do nome do inglês John Dalton, o físico de renome, que era daltônico e se dedicou ao estudo desse problema. Gente, aqui segue uma lista de cuidados, né, que nós precisamos ter com os nossos olhos. Nossos olhos, né, são preciosos, são órgãos preciosos. Imaginem a vida de alguém que não consegue enxergar, né, como ela gostaria de poder enxergar. Então, nós temos que ter, assim, muito cuidado com os nossos olhos. Como vimos, os olhos têm estruturas próprias de proteção. Mesmo assim, devemos tomar alguns cuidados especiais com eles e consultar regularmente o médico oftalmologista. É o médico especialista em olhos, né? Não usar óculos sem receita médica. Para ter efeito protetor, os óculos de sol devem ter lentes adequadas. Não usar colírio sem recomendação médica. Em caso de cisco, lavar o olho com cuidado, sem esfregá-lo. Procurar ler e escrever em lugar adequadamente iluminado. Ao assistir à televisão, ler ou escrever, observar os seguintes aspectos.
manter-se no mínimo de 1,5 m da tela da televisão. O livro, o caderno ou outro suporte de leitura deve estar à distância de aproximadamente 30 centímetros dos olhos. Para usar o computador, posicionar-se entre 45 a 70 centímetros do monitor. A tela deve ter sua altura regulada um pouco abaixo da altura dos olhos. Nunca olhar diretamente para o sol, pois isso pode causar sérios danos aos olhos. Evitar olhar também diretamente para a fonte de intensa luminosidade, faróis de carro, por exemplo. Então, essa é uma série de cuidados, né, que nós precisamos ter com os nossos olhos para mantê-los saudáveis, né? Eu sei que vocês estão tendo, né? Todos os cuidados, né? Isso aí. Gente, antes de fazermos nossa atividade, né, eu gostaria que vocês fossem até a página 166 do nosso livro, para a gente falar um pouquinho aí sobre esses problemas de visão, novas formas de ver, né? É sobre isso que nós estamos falando. 166, né? Novas formas de ver. A deficiência visual ocorre quando há o comprometimento parcial ou total da visão. Diferencia-se entre baixa visão e cegueira. A baixa visão pode ser identificada quando não se consegue enxergar com clareza suficiente os dedos de uma pessoa que esteja a 3 metros de distância. A cegueira total é a impossibilidade de se enxergar. Pessoas que apresentam condição como miopia, astigmatismo ou hipermetropia, que podem ser corrigidas com lentes ou cirurgias, não são consideradas pessoas com deficiência visual. Olha aí a imagem, né? A deficiência visual no Brasil. Aqui nessa imagem, nós veremos em porcentagem, né, da população e em número de habitantes. Brasil, pessoas com deficiência visual por região. Então, vamos observar aqui. Na região Nordeste, que é a nossa, né, vamos começar por ela. 4,1% da população tem problemas de visão, tem deficiência visual, que corresponde a 2.192.455 pessoas. Muita gente, não é? Na região norte, 3,6%, 574.823. Gente, olha como tem bem menos habitantes, né, na região norte do que na região nordeste. Que a diferença em percentual aqui não é tão distante, ó, 3,6 para 4,1, e, no entanto, o número de pessoas, né, é bem diferente. Na região centro-oeste, 3,2%, que corresponde a 443.357 pessoas. E na região sudeste, 3,1%, corresponde a 2.508.587 pessoas. E na região sul, 3,2%, que corresponde a 866.086 pessoas. Então, mais de 6,5 milhões de brasileiros têm alguma deficiência visual, segundo dados do censo 2010, né, do IBGE. Esse número já pode ter se alterado, né, porque já são 11 anos, né, de 2010 para cá. Entendendo o lugar do outro, você já pensou na importância do sentido da visão, especialmente nos dias de hoje? Analise situações cotidianas como atravessar a rua, assistir a um filme, escrever ou usar o celular. Ouça pessoas conversando e repare o quanto dessa conversa depende de gestos que precisariam ser vistos. Por exemplo, logo ali, ou deste tamanho, ou naquela direção. Só pelo som, você consegue saber se uma pessoa está sorrindo ou com expressão de espanto? Imagine aí, sem enxergar nada, né? Só pelo que ouve. Aqui alguém, né, uma pessoa com deficiência, com o cão guia, não é? Olha aí, isso aqui, o que seria isso, gente? Vocês já viram em algum lugar? Vamos lá? Vendo com outros olhos. Atualmente, existem diversas tecnologias assistivas. Esse tipo de tecnologia inclui recursos e serviços que promovem a inclusão social de pessoas com deficiência visual. Veja a seguir alguns exemplos. O piso tátil, instalado em calçadas, por exemplo, e a bengala auxiliam pessoas com deficiência visual
a se deslocarem com mais independência e segurança. Olha aí, né? O piso tátil, que a gente vê geralmente, né, nas ruas, né, em algumas calçadas, a gente vê esse piso, né, por aí que as pessoas seguem. Em casos próximos a cegueira, a pessoa ainda é capaz de distinguir luz e sombra, mas utiliza recursos de voz para acessar programas de computador, locomove-se com a bengala e precisa de treinamentos de orientação e de mobilidade. A leitura e a escrita são possíveis com o uso do sistema Braille. Nesse sistema, a pessoa tateia com os dedos símbolos feitos com os pontos em relevo. Você já viu a escrita Braille? Né, em vários lugares. Um exemplo assim que a gente vê nos produtos que a gente compra, no remédio, aí sempre tem lá na caixa, em algum pontinho da caixa vai ter a linguagem Braille, a escrita em Braille, né? Se a gente passar o dedo assim, a gente sente o relevo desses pontinhos. Continuando aqui, a reglete é uma placa com espaços em fileiras utilizada para a escrita em Braille. Olha aí. O mapa tátil pode combinar textos em Braille, partes em alto relevo e grandes contrastes de cores. Casos de baixa visão podem ser compensados com lentes de aumento, lupas e telescópios, com auxílio de bengalas e treinamentos de orientação. Olha aí. Aqui tem dicas de site, né, que a pessoa pode entrar para conhecer melhor. Conhecer algumas entidades que dão assistência. Certo? Espero que vocês tenham compreendido e conhecido um pouquinho a mais aí. Gente, agora vamos para a atividade. Nós vamos fazer a questão 8 e a questão de olho no texto, né? Na mesma página 164. Então, vamos lá para a questão 8. Os raios ultravioleta do Sol podem causar danos à visão, aumentando, por exemplo, a probabilidade de aparecimento de catarata. Com base nessa informação, explique por que usar óculos escuros de má qualidade, que não filtram os raios ultravioleta, podem ser mais prejudicial do que não usar nenhuma proteção. Por que vocês acham? Lembram que nós vimos lá as dicas de cuidar dos olhos, não é? As dicas de cuidados. Por que esses óculos que não são, que são de má qualidade, por que eles podem atrapalhar tanto a nossa visão? Eles não filtram, né? Os raios ultravioleta. Então, os óculos escuros fazem a pupila ficar mais dilatada. Vocês lembram que em lugar mais ou menos iluminados, né, a pupila se contrai, né, se dilata mais ou menos. Então, em local mais iluminado, ela se fecha mais, né, se contrai. Em local menos iluminado, ela se dilata mais, ela se abre mais. Então, os óculos escuros fazem a pupila ficar mais dilatada, porque menos luz chega aos olhos. Mas se esses óculos não tiverem filtros para raios ultravioleta, mais raios solares vão penetrar no olho, né, já que ela se abre mais. Então, mais raios vão penetrar no olho com a pupila dilatada, o que pode causar problemas, como a catarata. Então, respondida a questão, não é? Deu para entender? Agora nós vamos para a questão de olho no texto, né? Que começa na 164 e termina na 165. Falando sobre essa calçada aí, o piso da calçada que nós acabamos de comentar. Leia o texto a seguir e depois responda as questões no caderno. O termo pessoa com deficiência visual, convencionado pela ONU e ratificado por movimentos sociais mundiais, engloba cegos e pessoas com baixa visão, como eu. Andar por uma cidade grande é um desafio diário para mim. A rua pode ser um lugar assustador e perigoso para quem não enxerga bem. Protuberâncias arredondadas nos calçamentos avisam pedestres sobre proximidades da via. Comecemos por algo simples, como a guia da calçada ou o meio-fio. Ela se torna um problema para quem não consegue vê-la. Você pode tropeçar e quebrar o pé, como já aconteceu comigo. Olha aí, né? Protuberâncias em calçada tátil para pessoas com deficiência visual e rampa de acesso para pessoas com deficiência física em Garopaba, Santa Catarina. Olha aqui a rampa, não é? E aqui é o piso tátil. Continuando.
na outra página. E quando as calçadas são rebaixadas para facilitar o acesso a cadeirantes, por exemplo, cria-se um outro problema, já que fica mais difícil para quem tem uma deficiência visual diferenciar calçada e rua. Hoje, sinto alívio quando piso nas calçadas táteis, como são chamadas. Elas me dizem para parar, porque tem uma rua na minha frente. E depois de cruzar a rua, me avisam que posso relaxar, porque já cheguei ao outro lado e estou em território seguro. Vamos lá. Consultem dicionários o significado das palavras que você não conhece e redige uma definição para essas palavras. Vocês podem fazer mesmo pela própria internet, né, que tem os dicionários online, vocês podem estar fazendo essa pesquisa. Primeiro, vocês escolham as palavras que vocês não entenderam, né, escrevam aí no caderno, depois procurem o significado, né, essa atividade aí é pessoal, vocês vão responder. A letra B. O texto descreve como é desafiador para uma pessoa com deficiência visual se deslocar a pé em grandes cidades. Qual foi a medida tomada na cidade para garantir a segurança das pessoas com deficiência visual? O que foi que eles fizeram aí na cidade, gente? Vamos lá? Olha aqui, não é? Olha aí, ó. Olha aí, arredondadas, protuberâncias arredondadas, certo? E a calçada, tátil. Consegue identificar? Respondam aí, por favor. A instalação de calçadas táteis com protuberâncias que avisam o pedestre sobre a proximidade da via. Aí vem a letra C. Por meio dessa medida, o sentido da visão é compensado por outro. Qual é esse outro sentido? Então, ele não consegue enxergar. Mas como ele consegue perceber essas protuberâncias aí, essa calçada dessa forma? Através do tato. Isso aí, do tato. A letra D. Em sua opinião, por que é mais importante implementar medidas que facilitem a inclusão de pessoas com deficiência nos mais variados espaços? Por que é importante implementar, gente, esses lugares, essas medidas assim? Se não tiver essas medidas, como é que vai fazer a inclusão, né? Como é que essas pessoas vão frequentar esses lugares, vão ter bem mais dificuldades, vão ter bem mais problemas, não é isso? Mas é a garantia, né? É a importância de se garantir a equidade para todas as pessoas, né? E garantir a inclusão. A letra E. Que outras medidas podem ser adotadas em grandes cidades para garantir a segurança de pedestres com ou sem deficiência? Então, que outras medidas podem ser feitas? Observem que quando, até para quem não tem deficiência visual, tem algumas calçadas, gente, que dificultam a nossa vida, não é? Calçadas esburacadas, né? Calçadas com objetos na frente que atrapalham a passagem do pedestre. Tem uma série de dificuldades. Mas, assim, o que poderia ser feito para melhorar a vida dessas pessoas? Então, eu vou dar alguns exemplos, né? Diminuição da velocidade dos carros, né, dos veículos nas vias, a melhoria da sinalização e na fiscalização, reforma, né, das calçadas, instalação de semáforos que emitem sons, entre outras medidas. Então, esses são alguns exemplos, né, de medidas que podem ser feitos para facilitar a vida das pessoas com deficiência. Gente, nossa aula encerra aqui. Espero que vocês tenham acompanhado direitinho, tenham conseguido responder a atividade. Lembrando que seus professores estão aguardando, viu? Então, não deixe de enviar, viu? Consigam aí, acompanhem a aula, respondam e enviem para eles que eles estão aguardando. Então, fiquem com Deus e até a próxima semana, que a gente vai voltar já fazendo a revisão geral de todos os assuntos, certo?